Excelentíssimo Sr. Presidente, eu penso que, em primeiro lugar, é necessário que os munícipes saibam como é que esta Câmara trata o único partido da oposição, tendo em conta o que aqui discutimos hoje, que é de basilar importância, que é o Orçamento Municipal para 2024. Sr. Presidente, eu recebi este documento da máxima importância à boa governança e à gestão da causa pública há menos de 48 horas. Após ter alertado a chefe de gabinete do Sr. Presidente, esta terça-feira, alertei-a para a ausência da distribuição da documentação, acabei por receber os documentos apenas anteontem, dia 28, pelas 19 horas e 22 minutos. Ou seja, há menos de 48 horas recebi estas várias centenas de páginas que imprimi e que têm as seguintes peças: a derrama a cobrar, o IRS a cobrar, a fixação das taxas do IMI, do orçamento, as grandes opções do plano, o mapa de pessoal e a proposta do contrato de programa para a Viver Santarém. A pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Presidente, se fosse vereador da oposição e se eu fosse Presidente, tendo este comportamento, o que é que pensaria e o que é que faria? Acha que estaria capaz de se poder pronunciar de forma analítica e aprofundada sobre este processo do Orçamento Municipal? Tenho algumas dúvidas, Sr. Presidente. Também pergunto aos senhores vereadores do Partido Socialista em que data é que tiveram acesso a toda esta documentação, porque gostava de saber se têm um tratamento diferenciado ou se também são vítimas de discriminação política ou se vão aprovar de olhos fechados um orçamento só para manterem os vossos lugares de vereação. Senhores vereadores, é muito importante que respondam a estas questões por mim colocadas. Podem rir-se, mas é importante que respondam a estas questões por mim colocadas para que os munícipes saibam, lá em casa, como é que o PS analisa e vota favoravelmente este orçamento. Estes factos, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, são bem demonstrativos da forma nada transparente com que os dinheiros públicos em Santarém são usados por esta maioria partidária do PS e do PSD, que vem desgovernando Santarém, na nossa opinião. Este orçamento subiu de 75 milhões em 2023 para 85 milhões em 2024, o que significa um aumento da despesa de 17%. É um orçamento onde também tentam dificultar o escrutínio da única força política da oposição aqui presente, que é o Chega. E só por estas razões, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, ninguém que estivesse aqui no meu lugar, de forma séria, poderia votar favoravelmente para este orçamento de 2024. No entanto, deixo-vos o desafio, que é a minha disponibilidade, para, se quiserem, contar com o voto favorável do Chega, nos chamem à mesa do trabalho e da negociação para podermos elaborar um orçamento municipal. Assim, de facto, poderemos construir um orçamento alternativo, que seja transparente, que coloque os munícipes e as suas famílias no centro das prioridades, bem como o apoio aos pequenos e médios empresários, à conservação do ambiente, do património histórico e também cultural de Santarém. O Sr. Presidente fala em descida de impostos. O IRS baixa apenas 0,25%, quando haveria ainda mais margem para descer. Serão cobrados 3.474.000 euros, o que quer dizer que é mais do que foi cobrado o ano passado, portanto existia uma margem para descer os impostos neste município. Também não é preciso uma análise detalhada para, olhando quase à primeira vista, perceber-se que este terceiro orçamento do mandato é mais um orçamento de festas e festivais, de obras de maquiagem, da não resolução dos problemas dos munícipes, do não cumprimento das suas promessas eleitorais, Sr. Presidente, da falta de transparência e da distribuição de cerca de 4 milhões de euros por ano em ajustes diretos aos mesmos de sempre, que foi quase 10% do orçamento anterior e que, portanto, se fizermos a transposição, serão à volta de 8 milhões de euros para o próximo ano. Este orçamento proposto, que faz um planeamento baseado num plano plurianual irrealista, porque, vejamos, agora que o orçamento sobe de 75 mil para 85 milhões em 2024, mas planeia descer novamente para 74 milhões em 2025. E ainda prevê mais descidas acentuadas até 2028, que descem até aos 58 milhões de euros, portanto, menos cerca de 30 milhões de euros daqui a 4 anos, o que até já será no próximo mandato do Executivo, no outro Executivo. E, portanto, isto é totalmente irrealista. É um orçamento também feito sem ter existido uma única auditoria interna
ao que quer que seja, muito menos às contratações camarárias ou aos ajustes diretos ou às transferências do dinheiro para as juntas de freguesia e como esse dinheiro é utilizado. Já aqui, nestas reuniões, tive a oportunidade de denunciar pelo menos duas situações, uma de um contrato de um familiar de um vereador do Partido Socialista e outra uma transferência de dinheiro para uma associação humanitária cujo presidente é o mesmo presidente da Junta de Freguesia. O pelouro das auditorias, nesta edilidade, tem estado totalmente parado. Parece que queima as mãos de quem o detém. Tem saltado de vereador em vereador, até vir agora acabar na recém-vereadora Beatriz Santos Martins, sem qualquer desprimor, mas de facto recebeu este pelouro agora, e pelos vistos ainda não será desta que vamos ter as famigeradas auditorias internas na Câmara de Santarém e vamos entrar no terceiro ano do mandato. É um orçamento proposto onde o mapa de pessoal volta a crescer para 1.155 funcionários diretos, sem que se encontre uma justificação plausível, tornando esta Câmara Municipal o maior empregador do município, consumindo a economia e tornando a máquina pública mais gorda e mais inoperante. Afinal, a reestruturação de Vossas Excelências, a que fizeram na Câmara, manteve o seu feudo, a lei da rolha, dentro da Câmara e para este Executivo reestruturar significou apenas aumentar a dimensão sem o consequente aumento de eficácia. Este é o último orçamento do Sr. Presidente. O Sr. Presidente tem anunciado à boca pequena que está prestes a ir-se embora. É por isso o seu último orçamento, não é, Sr. Presidente? Não. Pelo que tem dito, é o que tem transparecido. É o seu último orçamento, mas os problemas de Santarém não se resolvem. O plano diretor municipal continua atrasado, não sabemos quando irá ser aprovado. O plano de pormenor e salvaguarda do Centro Histórico de Santarém continua por iniciar-se e por fazer. As lojas do Centro Histórico continuam a fechar. Os moradores continuam a abandonar o mesmo centro. Os licenciamentos de obras nesse Centro Histórico também foram alvos de buscas da Polícia Judiciária nesta Câmara, ainda este ano, continuam a ser um bruxedo de conseguir. A insegurança na cidade continua a aumentar. Tivemos até aqui uma senhora que se veio queixar disso mesmo há poucas reuniões de Câmara atrás. A passagem de nível do peso continua fechada. A estagnação da economia aumenta com a fuga de serviços e empresas para os municípios vizinhos. O mercado de Santarém continua por inaugurar, nem sabemos se será mesmo o Sr. Presidente que o irá inaugurar, não sabemos quantos milhões já foram lá gastos e nem sabemos a data que ele irá ser inaugurado. Aliás, ia ser inaugurado agora no fim do ano e, pelos vistos, não o será. O Parque Tecnológico que o Sr. Presidente prometeu na campanha eleitoral, nem sombras dele. A continuação do reforço das barreiras de Santarém não tem solução financeira, porque o PS chumbou a proposta do Grupo Parlamentar do Chega para o Orçamento de Estado de 2024 e o Grupo Parlamentar do PSD absteve-se, como se afinal isso não fosse importante. Um parque habitacional imobiliário mal gerido, onde temos denúncias internas desta Câmara de que as dívidas das rendas ascendem a 1 milhão de euros. As ações em tribunal da Câmara continuam sem fins à vista. Os milhões que nos deve a Abisparque continua-se por cobrar. Outras imparidades que decorrem da falta de zelo e da boa gestão da coisa pública continuam a aparecer, como foi o caso da Viver Santarém ainda do ano passado. E por falar em ações judiciais, Sr. Presidente, os bombeiros sapadores continuam sem os seus problemas resolvidos, apesar de ter sido já publicado o decreto-lei que lhes dá razão, como aliás eu sempre defendi aqui nesta Câmara. Por isso, Excelentíssimo Sr. Presidente, o Chega é um partido de direita conservadora que coloca sempre em primeiro lugar o cidadão e nunca o Estado. Nesse sentido, votarei contra este orçamento socialista. Depois até de ouvir as declarações de um dos candidatos a secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, meu colega deputado na Assembleia da República, que se professou social-democrata, não tenho a mínima dúvida que estas palavras tiveram a sua inspiração na relação simbiótica que existe entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata nesta Câmara de Santarém. É que aqui um social-democrata é um socialista e um socialista é um social-democrata. E, portanto, como eu preferi aqui na última discussão da moção que foi aprovada sobre o 25 de novembro de 1975, com o Partido Chega, o socialismo não passará. Disse. Muito obrigado.